Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde mental e o impacto que a alimentação tem sobre ela. Pois é, então já começo perguntando para você de que forma o ambiente em que vivemos pode afetar ou influenciar também nossas escolhas dos alimentos. O ambiente influencia também nessas escolhas. Olha que interessante, fala pra gente, explica pra gente. Negativamente e positivamente, né, Evandro? Das duas formas, né? Das duas formas. Negativamente porque a gente tem muito acesso muito fácil hoje à alimentação, né? Então, hoje o marketing das indústrias alimentícias estão cada vez maiores, principalmente quando a gente está lá assistindo algum vídeo no YouTube e aparece uma propaganda, assim, de algum programa de comida. Já aconteceu isso com você? Você tá lá assistindo um vídeo e do nada aparece uma propaganda de comida. Então aí já começa a trabalhar aquela questão da fome, né? Você nem tá com fome, mas você começa a ver ali a comida, você já começa a imaginar ela, aí a sua papila gustativa já começa a imaginar também aquele sabor e você já quer comer aquele alimento. E nunca é um alimento saudável, né? Nunca é um frango, uma salada, é sempre um hambúrguer, uma pizza, um doce. Então já começa aí já pela questão do marketing, né? É verdade. E de forma positiva é que hoje a gente tem muita informação boa também, né? E muito prático. Antigamente a gente não tinha tantas informações, tantas coisas boas em relação à nossa alimentação. Então, muitas coisas a gente acaba vendo também, né? Pelo ambiente em que a gente tá. Com as pessoas, pela internet, com os profissionais. E isso vai nos ajudar positivamente a melhorar a nossa saúde. Porque a gente só vai aprender o que é bom sabendo o que é ruim pra gente. Verdade. Então, primeiro a gente vai experimentar o ruim, vai ver o que o nosso corpo não gostou daquilo, não fez bem, levando a um processo, por exemplo, de engordar, né? Da produção de tecido adiposo. E depois o nosso corpo realmente começa a entender aquilo, começa a dar uma inflamação e a gente vai sabendo o que é bom. Ou seja, vou tirar isso que está me fazendo mal, que está me inflamando e vou trocar por alimentos melhores, por alimentos muito mais saudáveis. Entendi. Ou seja, nem sempre o fato de estar gordinho, significa que está com saúde. Às vezes pode ser uma inflamação, né? Exatamente. E muitas pessoas hoje em dia que estão acima do peso, elas além de estarem inflamadas, elas também estão desnutridas, porque elas não têm nutrientes no corpo, né? Então é uma pessoa que está acima do seu peso, porém está em um grau de desnutrição. É o que a gente mais costuma ver hoje em dia, infelizmente. Pois é, então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente consome com os olhos, né? Porque começa nos olhos, depois vai parar aqui na nossa barriguinha aqui, exatamente, né? Às vezes a gente nem tá com fome, mas começa já a sentir a fome só por olhar, né? Só por sentir a vontade ali de estar vendo o alimento. Pois é. E a internet, a televisão é terrível, né? Porque você está assistindo ali alguma coisa, daqui a pouco vem aquela propaganda, vem aquela... Ih, já tá dando fome aqui. Já vem aquela propaganda de uma pizza, assim, né? De uma churrascaria, alguma coisa assim, já dá aquela fome. E aí você já pensa, o que será que tem lá na geladeira? Eu vou lá na geladeira. Isso acontece, né? Com frequência? Pode acontecer. Acontece. Como é que a gente faz pra gente não fazer isso? Né? A gente vê a propaganda, não vi, troca de canal, o que a gente faz? Então, o importante, né, é você não deixar cair nessa tentação. Então, você não pode perder para aquela propaganda. Se você tem um objetivo... Exatamente. Se você tem um objetivo... Principalmente se você está num processo de emagrecimento, que é mais difícil ainda, aí você tem que ter esse autocontrole. Então muda o canal, tira a propaganda e finge que não viu aquilo. Porque se você ficar pensando, cada vez que você pensa mais vai dar vontade ainda. Uma pessoa que eu amo demais, que é a minha mãe, ela fala assim, Evandro, sabe o que eu faço quando eu tô com fome e vejo alguma coisa assim? Eu vou lá, tomo um copo de água. E passa, né? Ajuda. Ele ajuda na hora. Depois, às vezes, vem em dobro a vontade de comer. Mas o problema é na hora. Então ele ajuda sim bastante, porque os nossos sinais de saciedade e de água e de saciedade no nosso cérebro, que são os hormônios grelina e leptina, eles estão muito próximos. Então às vezes a gente nem tá com fome, a gente tá só com vontade de comer. Sim. E aí você vai lá e come, mas na verdade era sede. Então às vezes seu corpo tava desidratado. Então é uma estratégia pensar, será que eu comeria isso em qualquer momento ou eu estou mais seletivo para comer isso agora porque eu tô com vontade? Se isso acontecer, é porque é desidratação. E se a pessoa tomar água 2, 3 vezes, 4 vezes por conta disso, né, tendo isso como
uma forma de não comer alguma coisa, isso não vai trazer nenhum problema. Tomar água, né? Porque a água é sempre bom, não é isso? Exatamente, Evandro. Então, o excesso da água é muito difícil alguém consumir 6, 5 litros de água se essa pessoa não está desidratando, né? Um atleta é normal a pessoa tomar isso porque ela está desidratando, mas uma pessoa comum que está trabalhando no ar, por exemplo, é muito difícil ela conseguir beber essa quantidade de água, então não tem problema não. Falando em água, o ideal para uma pessoa comum é tomar quantos litros de água por dia? De 35 ml a 45 ml por quilo de peso, Evandro. Então você sempre vai calcular essa quantidade pelo seu peso atual, tá? Mas dá uma média de 2,5 litros a 3 litros para uma pessoa ativa. Para uma pessoa sedentária, de 1,5 a 1,800 por dia, todos os dias. Não esquecendo de tomar nos finais de semana também. Tomar de pouquinho em pouquinho, você consegue tomar essa água toda. Exatamente. Porque muita gente tem dificuldade de tomar água, né? Tem dificuldade. Coloca uma garrafinha do seu lado, vai criando esse hábito ali. Quanto mais você beber, mais você vai sentir a vontade de beber água também, porque você vai trabalhando mais esse sinal de hidratação mesmo do seu corpo. Agora, em relação, por exemplo, ao estresse, à correria do nosso dia a dia, né? Isso pode também trazer impactos assim para as escolhas dos alimentos, né? Ou para acabar comendo, como você mesmo disse, né? Sem fome, você come porque está ansioso. Aquele estresse também, essa correria, faz a pessoa comer de forma errada. Isso pode trazer prejuízo também. Como controlar isso? Traz sim, as nossas emoções, né, elas prejudicam um pouquinho quem não tem esse autocontrole, né, o Evandro, porque se a gente está feliz, a gente quer comer, se a gente está triste, a gente quer comer, se a gente está estressado do trabalho, também a gente quer comer, então acaba atrapalhando um pouquinho nas nossas escolhas. Se você tem um ponto fraco, evita de ter esse ponto fraco sempre próximo de você. Então, Joyce, meu ponto fraco é sempre um chocolate. Aí você vai lá e ficou estressado. Vai lá e come uma barra inteira de chocolate para passar aquele estresse. E muitas vezes ele não vai passar o estresse, ele ainda vai continuar ali, ele só vai ter amenizado um pouquinho. Mas depois que aquele efeito prazeroso do chocolate passar, o estresse vai voltar de novo. Então, a gente não pode usar a comida como o nosso gatilho ali, né? Então, a gente procurar outras formas. Uma conversa, uma terapia, ouvir uma música, fazer uma caminhada, são outras alternativas que a gente pode usar sim, para não ir sempre recorrendo à comida. Nossa, e é um perigo, né? Porque a pessoa muitas vezes recorre uma vez à comida, daqui a pouco a segunda, a terceira, a quarta, daqui a pouco ela perde totalmente o controle. Vai virando um ciclo vicioso ali. É um perigo mesmo. Agora, falando agora de alimentos ultraprocessados, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui também, são frequentemente mais baratos, mais fáceis de consumir, porque está ali, basta você abrir um saquinho, você abrir uma lata ali, já tem lá o produto para você, fácil. Agora, isso pode ser muito, mas muito prejudicial à saúde, não pode? Pode, Evandro. E além de ser fácil, eles são gostosos, né? São prazerosos. É aquele alimento que você não consegue ter o autocontrole, porque são feitos pra gente comer bastante também. Só que, infelizmente, são alimentos de calorias vazias, que não nos fornecem nenhum nutriente. E cada vez mais o nosso corpo vai recebendo esses alimentos que têm só química. A célula que precisa de nutriente ali para ela ser ativa não tem. Então, a gente acaba ficando doente com mais facilidade, gerando doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, por conta do acúmulo dessas calorias vazias mesmo, que o corpo não sabe o que faz com aquilo que chega. Sim. Ele vai guardando e esse guardar vai inflamando cada vez mais o nosso corpo, trazendo as doenças crônicas. A pessoa às vezes não está nem gorda, ela está inflamada, o corpo inflamada, todo inflamado, inchada, né? Retida, porque além dela comer mal, ela ainda não se hidrata bem. Então, até aqueles enlatados, hoje não deu tempo de fazer almoço, vou comprar uma lata de feijoada, vou comprar depois... Uma pizza congelada, uma lasanha congelada, um miojo. Tem as sardinhas também em lata. Tem também os doces, né? Goiabada, figo, pêssego, né? Eu gosto de comprar essas latas de vez em quando. Fala um pouquinho pra gente. Pode consumir, não pode? Se pode, quanto, né? Deve evitar, como é que é? O ideal é a gente evitar e consumir o mais in natura, né? Então, vamos falar dos doces que você falou enlatado. O pêssego. O ideal é a gente evitar mesmo enlatado, porque aquela calda ali rica em açúcar, que além de ser prazerosa, não vai ter nenhum benefício também para nossa saúde. Viu? E é muito gostoso. Meu Deus do céu, como é bom. Então, a gente deveria trocar esse tipo de
de alimento por o in natura. Então, comprar mesmo o pêssego fresco, a fruta fresca e comê-la em vez da enlatada. Porque a lata, ela tem uns metais pesados, né? Sim. Que são ruins para o nosso corpo. Então, ele vai fazer uma parte de intoxicação do nosso corpo, principalmente no nosso fígado. E se a pessoa, às vezes, tem que tomar medicamentos durante o dia e esse medicamento já sobrecarrega um pouquinho a função hepática dela, os enlatados vai sobrecarregar um pouco mais ainda. Joyce, sem falar que esses enlatados, quando a gente olha aquelas datas lá, a gente se assusta, né? Porque tem produtos que duram anos ali, né? Imagina aquela lata, aquela feijoada ali, anos esperando alguém e não tá nem na geladeira, nada, num lugar... Fica fora, né? Fica fora, fica ali anos. Sardinha, essas latas todas, né? Claro, tem muitos produtos químicos ali que conservantes para fazer com que esse produto dure tanto tempo, né? Sim, são os produtos de tempo de prateleira muito grande, Evandro. Então, são produtos que, se na prateleira já está durando tanto tempo, imagina dentro do nosso corpo, imagina para ele metabolizar tudo isso. É difícil também. Então, quando uma pessoa ela começa a engordar, ela começa a ficar doente ou ter uma doença, não é do dia para a noite, é uma construção desses hábitos ruins, né? Então, o nosso corpo vai estocando todo dia um pouquinho a mais de conservante e isso vai trazendo realmente malefícios para nossa saúde. Isso não significa que não pode comer, mas não, que tem que evitar. Pode comer de vez em quando, assim, você come um docinho assim, não tem problema, né? Sempre tenta trabalhar assim, 80 e 20. Então, 80% eu vou comer o mais saudável possível, vou me hidratar e vou fazer atividade física. É um número e os outros 20% são as minhas exceções. E esses 20% eles podem estar divididos aí no mês, 5% por semana. Aí essas empresas não vão brigar com a gente, exatamente, né? Tem um espacinho, pode consumir, mas tem que ser com cautela, né? Com responsabilidade, né? Exatamente, porque senão você vai indo para esses alimentos que são mais fáceis e futuramente você vai estar construindo ali também, né, uma saúde nada boa para você, principalmente na velhice. Então, hoje, os hábitos que a gente tem é uma construção do que a gente quer ser quando a gente estiver idoso, né? Na terceira idade. Então, a gente tem que pensar no futuro, fazendo boas escolhas agora, no presente, em relação à alimentação, que é aquilo que nos nutre, né? Agora, o interessante é, como a gente falou aqui no início da nossa entrevista, é que a má alimentação pode trazer consequências também para a nossa saúde mental. Agora, o excesso de telas, por exemplo, né? Nós vivemos agora no mundo das telas. Sim. Nós estamos o tempo todo olhando para elas, né? Seja aqui no trabalho, no computador, o dia inteiro aqui com esse aparelhinho na mão. Eu fico o dia inteiro... A gente vai dormir, a gente dorme com o celular na mão. Não, do lado assim, querendo saber as coisas e de repente você precisa olhar alguma coisa aqui, responder. A gente sempre conectado, né? Sempre conectado. Então a gente está um tempo todo olhando para isso aqui, né? Isso pode influenciar de forma negativa também, ou seja, faz com que a gente possa consumir também mais alimentos, ou seja, isso pode trazer uma ansiedade, isso traz prejuízo também na alimentação e consequentemente na saúde mental? Traz sim, Evandro, até porque quando a gente come sem a atenção, muitas vezes a gente está comendo na frente da televisão, usando o celular, vendo um vídeo e está comendo. A gente nem presta atenção, né? Então a gente não tem aquele comer com atenção plena, que é um método que a gente chama na nutrição, chamado método Mindfulness, que é fazer as coisas com atenção plena. Se a gente acaba comendo ou vendo os outros alimentos pela tela, a gente não consegue ter aquela percepção de saciedade. Então até desregula aqueles hormônios que a gente estava conversando no começo, de leptina e grelina. Então, além de fazer essa desregulação, vai atrapalhar no nosso processo de saciedade. Então, às vezes é aquela pessoa que repete mais uma vez. Por quê? Ela comeu sem atenção, nem sentiu o sabor daquele alimento. Como ela quer sentir novamente, ela vai lá e coloca mais uma vez a comida no prato. Então, ela começa a comer muito mais porque ela não está prestando atenção naquilo também. Porque às vezes a gente está ali na tela, tá vendo algum vídeo, tá assistindo algum filme, a gente não para, não tem aquele momento nosso com a comida. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado também com a alimentação, até pensando a longo prazo, porque tem muitas coisas que as pessoas fazem hoje que elas acham que vão fazer, vai dar um trabalho só hoje, talvez hoje vai prejudicar um pouquinho, mas amanhã não, mas a longo prazo a má alimentação pode prejudicar bastante, não pode?
Sim, sim. Até porque esse é um pensamento limitante dela, né? Tipo, é só hoje, é só um pouquinho, não vai ter problema. Daí amanhã é a mesma coisa. Então, ela tá mostrando pro cérebro dela que ela pode comer aquilo todos os dias um pouquinho, então o cérebro dela toda vez vai querer todos os dias um pouquinho. A longo prazo, como você falou, vai fazer mal. Então, o ideal é a gente tentar ter um equilíbrio, né? 5 dias ali eu vou ficar sem comer nada de besteira, vou tentar ter uma alimentação super saudável, rico em frutas, em vitaminas, em nutrientes, em vegetais, em legumes. E às vezes no final de semana ou numa exceção, no aniversário, numa confraternização, eu vou deixar essa questão de comer, sair um pouquinho mais da alimentação saudável para esses dias, porque senão também a gente não vive, né, Evandro? A gente gosta de comer as coisas que também são prazerosas, mas a gente não pode ter isso como a nossa base. Então a gente priorizar a base alimentar realmente in natura, né, descascando mais os alimentos e desembalando mesmo os alimentos que são mais industrializados. A gente precisa cuidar da alimentação, né, do que a gente come, para a gente cuidar do nosso corpo e, consequentemente, da nossa mente, né? Sim. Porque se você é uma pessoa obesa, que você não se alimenta bem, consequentemente, o seu cérebro também não vai trabalhar bem, né? Não vai, porque tem a desregulação, né, de insulina, de leptina. Então, Evandro, quando que uma doença começa? Quando os sinais dela, do corpo dela, da parte hormonal, já não estão trabalhando o suficiente. Então, às vezes o meu sinal está trabalhando um pouquinho mais lento do que o seu. Então, a gente está comendo os mesmos alimentos, mas a minha percepção de sinal é muito mais baixa do que a sua. Ou seja, a minha chance de ter doenças é muito maior do que a sua. Então, às vezes está chegando uma quantidade de carboidrato, o seu pâncreas não está secretando que é para ele produzir a insulina e a pessoa fica acumulando aquele açúcar na corrente sanguínea. Porque essa insulina está desregulada, então ela não está funcionando, ela não está captando aquele carboidrato e não está eliminando. Está deixando ele ali reservado dentro das células. Agora, Joyce, uma pergunta que eu faço aqui, o Evandro quer saber. Eu acho que tem muita gente que passa pelo mesmo problema que eu passo e quer saber também a mesma coisa. Com o passar dos anos, parece que o nosso corpo vai tendo assim uma dificuldade maior, né, de eliminar as gorduras. Eu lembro quando eu tinha meus 20 anos, quando eu era igual a Joyce, assim, a Joyce novinha, assim, eu era novinho. E aí, com meus 20 anos, eu lembro que eu me alimentava bem e não engordava, né? Eu era magrinho com 20 anos. Agora, com os meus mais de 50 anos, 51, eu já vou percebendo assim que mesmo comendo pouco, né? Eu sendo um pouquinho mais regrado, principalmente agora eu tô começando a cuidar mais da minha alimentação, ouvindo aqui os conselhos da Joyce, mas mesmo assim a gente tem uma certa dificuldade de eliminar essas gordurinhas. Por que isso acontece? É por conta do nosso metabolismo, né, Evandro? Todo mundo tem uma taxa metabólica basal, que é o quanto de caloria o seu corpo vai gastar ali no dia. Quanto mais músculos uma pessoa tem, mais rápido é esse metabolismo, mais essa taxa metabólica é maior, ou seja, mais você pode comer porque o seu corpo dá conta de metabolizar. Quanto menos músculo e mais gordura você tem, mais difícil vai ficando desse metabolismo acontecer, porque o corpo ele vai ficando lento e essa taxa metabólica ela vai caindo. Aí você tem que comer menos, um pouquinho a mais que você come de errado, para o seu corpo já é muita coisa. Então ele não vai conseguir metabolizar e a chance dele armazenar é muito grande. Não, mas a pergunta é assim, com a idade, o corpo ele tem mais dificuldade de... Mais dificuldade, exatamente. Então, isso que entendi. Por conta dessa taxa metabólica basal, que aí ela só vai caindo, porque quando a gente vai ficando velho, se a gente não se exercitar, a chance da gente acumular gordura vai ser maior. Entendi. E se você se exercita, mesmo assim, o seu metabolismo ainda não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Então, por isso que a chance da gente acumular gordura vai ficando muito maior, porque essa taxa metabólica basal, ela só vai caindo. Você fala taxa o quê? Taxa metabólica basal, que é o seu metabolismo, quanto que ele consegue receber de caloria ali no dia. Então, se com o passar do tempo ele tem capacidade de receber menos, é isso? Por exemplo, o Evandro lá quando tinha 20 anos, ele tinha uma taxa metabólica de 1.800 a 2.000 calorias. Ou seja, você podia comer 1.800, 2.000 calorias ali todo dia, que o seu corpo ele dava conta de metabolizar, ele trabalhava. Já não tem mais isso. Hoje, essa taxa metabólica
calórica basal, ela já deve ter caído ali para uns 1.400, 1.300. E não tem como aumentar ela? Olha o segredo, olha o segredo. Tem como aumentar ela? Tem como aumentar ela, melhorando os hábitos alimentares, regulando o sono e principalmente os exercícios físicos, porque aí você vai ganhando músculo e esse músculo vai queimando mais essa quantidade de energia e aí é mais fácil de você conseguir metabolizar, mas é difícil mesmo. Ô Evandro, depois ali dos 35 anos vai ficando muito mais lento, então você tem que lutar contra isso, então você tem que ver o que tá te fazendo mal e falar, não, eu vou pro outro lado ali, porque eu sei que já tá difícil, então eu vou me exercitar, eu vou comer o mais limpo possível. Quanto mais idade, mais essa taxa mais difícil, mais ela vai caindo. Vai caindo. Mais ela cai. Então, quanto mais idade, mais cuidado. Exatamente. Né? Muito bem, Joyce, muito obrigado por ter vindo. Foi um papo muito gostoso aqui. Quantas informações úteis, né, importantes para a gente. E é sempre importante a gente saber disso tudo para que a gente possa se cuidar da nossa alimentação. Sim. E, consequentemente, do nosso corpo e da nossa mente. Não é verdade? Sim. Muito obrigado. Seus contatos, quem quiser encontrar você, como é que faz? Para me encontrar, Evandro, é pela minha rede social, no Instagram, Joyce Campos Nutri, tudo junto, tudo minúsculo, Joyce com I. Lá na bio tem um link com o meu número do WhatsApp. Quem tiver dúvidas e quiser conversar comigo, é só clicar lá. Maravilha. Joyce Campos Nutri. Isso, e o meu telefone é o 12 981 47 0739. Mas o telefone também está lá no Instagram, é só acessar lá. E aproveito para seguir também, porque a Joyce traz muitas dicas importantes todos os dias, não é isso? Exatamente, sim, obrigado todos os por ter dias. vindo, viu? Imagina, obrigada a você e obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui.